Conversas com Hildegard de Angel, a segunda parte dessa entrevista histórica com José Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro. Você falou que o Partido Liberal... Eu fui a Florianópolis e fiquei na casa de um oftalmologista, o apartamento dele, e é como se fosse um prédio contínuo, era a cobertura onde vivia o Jorge Borrosa. Eu fui visitá-lo no final da tarde, me recebeu muito bem. E ele vai bem, o Jorge? Bem, tá muito bem. E aí depois a imprensa, saiu na imprensa, a imprensa foi perguntar para ele, né, mas como? O senhor se encontrou com o Zé Dirceu do PT, né? Ele falou, sim, desde as diretas. Nós fizemos juntas diretas. Para mostrar que ele é um homem muito inteligente, Jorge. Desde as diretas que nós fizemos, realmente nós fizemos juntos. Vamos lembrar que o Lula, quando ele foi candidato a presidente da República em 2002, nós fizemos em Minas Gerais uma aliança que todos apoiaram o Lula. Todos. Ninguém ficou fora. Aureliano Chaves no segundo turno, Aécio no segundo turno, Itamar Franco, Nilton Cardoso. Não teve... fizemos... porque um país como o Brasil, nós estamos vendo agora isso de novo, o Lula ganhou a eleição por isso de novo. Né? Derrotar, e naquela época, não era derrotar a extrema-direita, né? Era entre nós e o PSDB. Né? Havia diálogo. Era entre nós, tanto é que a transição, o Lula, o que ele fez em 6 meses vale muito mais do que ele fez nos 6 meses de 2003. Porque ele enfrentou agora, não houve transição nenhuma, houve sabotagem, apagão de informações, né? Mas ele enfrentou o 8 de janeiro e o Estado brasileiro foi desorganizado, a administração pública foi desmontada, o Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia, Educação, foi desmontada. Nós fizemos uma transição, independente das divergências políticas, programáticas que nós tínhamos com o PSDB, diferente política econômica, diferente visão do papel do Estado, certo? Antes da eleição, do Lula ter ganho a eleição, quando foi firmar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, o presidente Fernando Henrique consultou o candidato José Serra, que era, né, seu companheiro de partido e foi seu ministro, e consultou o Lula. E eu fui interlocutor com o presidente sobre isso. E depois o Pedro Parente, assim que nós vencemos a eleição, nós fizemos toda, tanto é que depois, quando eu tomei posse na Casa Civil, eu reconheci, agradeci ele a isso, fizemos uma transição juntos, né? Então, completamente diferente. E o país vinha de problemas, né? Inclusive a crise de 99, segunda crise cambial, certo? O problema da inflação, do desemprego, do aumento da dívida pública, dos juros altíssimos, né? O Gustavo Franco pagou juro real entre 25% e 15% durante 3 anos, ou seja, a dívida pública dobrou com relação ao PIB no Brasil. Mas é completamente diferente da situação que o Lula encontrou. Né? E mesmo o cenário internacional. O Lula está governando o Brasil numa situação interna que não corresponde também à correlação de força no Congresso Nacional 2003 e 2004 e agora, né? 23 e como será em 24, né? Porque, na verdade, a direita, mesmo a centro-direita, tem maioria, né? Na Câmara e no Senado. O Senado menos porque o PT, o PSD e o MDB têm cerca de 40 senadores. Mas na Câmara, né, quer dizer, o bloco mesmo político de esquerda tem 120 deputados, 130. Agora, se unir o PT, o MDB, o PSB, dá 160. E se colocar o PDT e o PSB, dá 200 deputados. Então essa é uma boa base. Aí é questão de como construir isso. Então é uma situação, e o que nós conseguimos? Primeiro nós conseguimos a PEC da transição, todo mundo já esqueceu, mas era 200 milhões de reais para programas sociais. Isso significa ajudar a economia a crescer, porque é consumo na veia, né? E depois agora a âncora fiscal. E fora que o Lula recuperou todos os programas sociais que nós tínhamos. E principalmente agora vai ficando claro, o prestígio e a liderança do Lula a nível mundial está trazendo 2 forças, ideias, forças e sentimentos, né? Porque a vida é assim, que é confiança e estabilidade. E outra coisa, vamos pensar o mundo de hoje.
Porque nós falamos, esse país, aquele país, a maioria dos países tem 5, 10, 15 milhões de habitantes, o mercado interno é muito pequeno, não tem indústria, não tem uma agricultura desenvolvida. O Brasil hoje, se você colocar a Indonésia, talvez daqui a pouco a Nigéria, qual outro lugar para investir? Lógico, você tem os países desenvolvidos, mas eles estão com problemas, economia estagnada, o bônus demográfico é inverso hoje, né? Estão envelhecendo, não aceitam a imigração, tem o Brexit, a Grã-Bretanha em crise, a Europa, não só pela guerra da Ucrânia, mas a Europa está enfrentando uma avalanche da direita, porque como desmontar o estado de bem-estar social e desmontaram a classe trabalhadora tradicional, tanto nos Estados Unidos como na Europa, agora vem a consequência de tudo isso, né? Você vê que a Le Pen pode ir para o segundo turno com chance de ganhar na França, e a Meloni já governa a Itália. E a direita não cresce tanto como nesses países, né? Aquela fase da Margaret Thatcher, né, de cortar os direitos dos trabalhadores. Foi isso tudo. E a financiarização da economia e o poder do dinheiro sujo que esse livro mostra, o mordomo, como a Grã-Bretanha foi o grande mordomo do mundo, no sentido que todo dinheiro ilegal, todo dinheiro de guerra, todo dinheiro de corrupção, foi para lá. Todo dinheiro que quer ganhar mais dinheiro, não quer investir. Quer dizer, uma economia que estava voltada para os bancos comerciais financiar a produção, virou uma economia de financiarização para dinheiro, fazer dinheiro, né? E muito dinheiro do crime, a nível mundial, né? E a Grã-Bretanha, o livro prova, né? Não é que ele está... Quer dizer que o mundo está sequelado pelo dinheiro podre. Mas como há também uma consciência no mundo sobre a crise climática, sobre a desigualdade, sobre o risco da extrema-direita, porque se nós observarmos, já tenho falado sobre isso, na maioria dos países hoje a luta é entre a extrema-direita e a direita. A esquerda às vezes tem um papel secundário. Hoje na Alemanha, a extrema-direita fez uma eleição uma na grande Turíngia, conquista. no município, e tem quase 1/3 dos votos na Alemanha Oriental e quase 20% a nível nacional. Não fosse a Merkel ter governado 2/3 do tempo com o partido SPD, que é a social-democracia, eu acho que a direita seria mais forte. Eu acho que ela teve essa visão. Então, o Brasil tem a transição energética e tem a transição limpa, ambiental. O Brasil tem 20, 30 milhões de casas para fazer, dá de comer para 20 milhões de pessoas, melhorar o padrão de vida 2, 3 vezes de 70 milhões de brasileiros, tem toda a infraestrutura, né? Pode dobrar a sua produção com novos métodos, inclusive respeitando a natureza, fazendo a transição do agrotóxico para o biológico, né? Mudando o caráter da sua própria pecuária, né? Que hoje nós ocupamos 200 milhões de hectares de terra, quando nós podíamos produzir muito mais com 100 milhões e com outros métodos de produção que já estão aí evidentes já. Quer dizer, o Brasil tem a integração, porque nós somos 400 milhões, somos 200 milhões de brasileiros e 200 milhões de sul-americanos, temos um mercado de 400. Porque se olhar qualquer multinacional hoje e perguntar para ela, qual é o Brasil na tua prioridade para investimento, ele vai falar segundo lugar, terceiro, no máximo quarto. E para mercado, ele vai falar segundo ou terceiro, qualquer uma. Aliás, elas dominam a nossa economia, né? Hoje mesmo eu estava discutindo que tem setores que as empresas multinacionais dominam 60%, 70% do mercado e o CAD não faz nada, mas a Petrobras não pode. A Petrobras tem que vender as refinarias, tem que vender os gasodutos, tem que desmontar a Transpreto. A Petrobras, né, fizer essa guerra contra a Petrobras. Mas você acha que o Lula vai conseguir reaver, pelo menos, ao menos parcialmente, toda aquela... a estrutura da Petrobras, recuperar as refinarias, fazer algum tipo de reparo a esse desastre que foi? O Lula, se nós observarmos, para além do que ele já fez nesses 6 meses, e isso está evidente hoje, ele tem falado para esclarecer a sociedade, para convocar a sociedade sobre os juros, sobre a desigualdade. Veja bem, sobre o que o país precisa cuidar. Quando ele fala, critica a União Europeia por causa do acordo Mercosul, critica as normas que a OCDE muitas vezes quer nos impor, ele está falando do Brasil, do fio da história da indústria brasileira, da reindustrialização, do papel dos bancos públicos. Se olha a China, os bancos públicos estatais reformadas, reestruturadas,
e redefinidas nas suas áreas estratégicas, mais o mercado que a China tinha interno, né? E a revolução tecnológica foram que fizeram o desenvolvimento da China. De certa forma, como disse o professor Beluso, a China planejou o mercado. Não é o mercado que planejou a economia chinesa. O socialismo de mercado chinês é isso. Então o Brasil é um país que tem condições de fazer 100 anos em 10 anos, inclusive na educação e ciência e tecnologia. Sem isso, qualquer recurso que a gente consiga tem que ter como objetivo o crescimento econômico. Até o Vladimir Palmeira me chamou a atenção disso, que a educação é uma consequência também do desenvolvimento econômico. Mas a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico tem que ser uma prioridade do país. Porque tem que haver uma revolução educacional, porque se nós olharmos para o nosso estado, o estado da arte, da educação fundamental, do ensino médio brasileiro, você vê que o Lula criou centenas de escolas técnico-profissionais, né? E, na verdade, temos que criar milhares, como tem o SESI e Senai, mas que não tem a dimensão do país todo, né? As estruturas que tem no Sistema S de formação profissional, né? E nós temos que ligar a universidade ao desenvolvimento de novo do país, certo? Fazer uma síntese entre os interesses empresariais e os interesses nacionais de desenvolvimento do país e a universidade. Então, o Lula, eu vejo o Lula hoje, inclusive, ele tem é audacioso. Ele é audacioso e ele pensa grande. Quando ele faz aquele discurso, quando ele teve agora na Europa, o último discurso que ele fez, França, né? É um discurso histórico. Né? E essa questão que ele levantou do juro, porque o problema do juro é muito grave, porque grande parte da renda nacional, do trabalhador, está sendo expropriada pelo sistema tributário, que tem como base consumo de bens e produtos, e não a renda, a propriedade e o patrimônio, que na Europa toda, a Europa foi o que foi, porque ela fez essa revolução no século XIX. A política agrária, a reforma agrária, a revolução política, democrática e a tributária. Quer dizer, aquela moral que você tem que pagar imposto, que não existe, né? Hoje a moral é não pagar imposto. Você vê, no Los Angeles, se tomou uma decisão, que eu não sei se foi o governo estadual ou federal, de se cobrar 4% sobre a venda de propriedades acima de 100 milhões de dólares. Muitos fizeram vídeos nas redes dizendo: eu pago $1 milhão para quem me trouxer um comprador antes que a lei seja promulgada. Quer dizer, pagar 4% sobre 300 milhões de dólares. Você vê o sentimento de não pagar imposto, entendeu? Riqueza, riqueza, riqueza. O Brasil, no fundo, tem um grande problema, que é a concentração de renda. Se nós desconcentrarmos a renda no Brasil por uma reforma tributária e uma redução brusca porque o trabalhador hoje, grande parte da renda dele, ele paga imposto e paga juro. Ele vai comprar qualquer bem, ele paga 20%, 30% de imposto. Como é que pode, se a inflação está em 4%? Se a taxa Selic está 13,5%, como é que você pode pagar 30%, 40% de imposto? Você está sendo expropriado. Então aí não tem consumo. Como é que vai aumentar o consumo? Pelo endividamento. Mas o endividamento, o juro é pior ainda. Então nós estamos num círculo vicioso que tem que ser rompido. Só uma reforma tributária. Essa reforma é importante sobre o ICMS, a criação do IVA, tudo isso, unificação de imposto, simplificação, cobrança do destino, fim da guerra fiscal, tudo isso é importante. Agora, mais importante é a reforma tributária sobre o imposto de renda, lucros e dividendos, patrimônio e riqueza. Zé, você sabe, você falou do Vladimir, que ele diz que a educação tem que vir antes, né? Não, porque quando eu falo para ele: Vladimir, a prioridade é a educação, ele fala: a prioridade tem que ser o crescimento. Porque o crescimento para chegar à educação. O crescimento agora, econômico acaba criando as condições para melhorar a educação também, a ciência e tecnologia. Mas a minha experiência de vida nos anos do Lula é que você andava pelo Brasil, você ia vendo como é que o crescimento econômico ia melhorando tudo. O cidadão calçava a frente da casa dele, entendeu? O cidadão pintava a casa dele. O prefeito, as ruas começaram a ficar mais iluminadas, as lojas começaram... O crescimento vai trazendo, realmente, por isso que falam no ciclo virtuoso, vai trazendo, desde que ele desconcentre renda. Por quê? Veja bem, o Peru não para de crescer, o Chile não parou de crescer. Esses países explodiram socialmente. Se você observar, os únicos países que não explodiram na América do Sul são Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Os três têm estado de bem-estar social.
O Paraguai é histórico, né? Foi feito por uma revolução no passado, pelas elites, inclusive, depois pela Frente Ampla. A Argentina pelo peronismo e consolidado por esses quase 20 anos de peronismo, apesar dos 4 anos do Macri, que aliás fez a dívida que agora está trazendo a crise. O Macri emprestou 40 bilhões que saíram, porque muitas vezes o FMI empresta dinheiro para um país para que os que compraram a dívida do país tirem o dinheiro para fora. É um negócio, é uma coisa assim inacreditável, mas acontece como aconteceu na Argentina do Macri. Então, eu acredito que a Constituição de 88, se ela fosse levada às últimas consequências, com uma reforma política, uma reforma tributária, ela garante a coesão e a estabilidade social do país, entendeu? Mas com justiça social. Porque o que nós podemos assistir no Brasil de novo é um ciclo de crescimento que só agrava a desigualdade, a pobreza. Aí o país vai explodir como explodiu. Tá aí o Peru, a Colômbia, o Equador, o Chile, a Bolívia. E você vê essa perspectiva com o Lula? Vejo. Agora o Acho Lula... que ele está conduzindo, ele tá chamando o país para isso. Agora, o país precisa se mobilizar em torno desses objetivos. Tem duas coisas. O Lula, você fala dele com muita admiração. E o Lula, seria o Lula sozinho? Não, mas nunca foi, né? Porque o Lula, ele sempre teve... nós construímos um partido político, ele sobreviveu a 7 anos de repressão e de guerra jurídica, né? Porque de 2013 a 2019 não podia sair na rua com boné do PT, camiseta do PT, nem o vermelho. Se uma pessoa colocasse o vermelho de maneira inadvertida, podia ser repreendida. Vamos lembrar que nós sofremos uma repressão brutal de ser cuspido na rua, espancado na rua, e sobrevivemos. Quando o Haddad teve 38 milhões de votos em 2018, eu falei, nós vamos governar o Brasil de novo. Porque nós sobrevivemos, e no segundo turno teve aquela votação, apesar que o Bolsonaro ganhou até bem. Mas foi de repente, ele entrou na corrida final. Isso com o Lula preso. Imagina se o Lula tivesse solto. Teria ganho a eleição, o Haddad. O Brasil não teria passado. Passou também por conivência, né? Porque muitos setores que depois se opuseram ao Bolsonaro apoiaram o Bolsonaro em 18. A começar pela mídia. Principalmente a mídia. Então, a gente volta a falar da mídia. E essa reforma da mídia? E essa regulamentação da mídia? O que vai acontecer, Zé Dirceu, na sua opinião? Nós vamos continuar submetidos a uma mídia perversa que condena o país a dar 2 passos para frente, 3 para trás? A ironia maior da história é que a mídia brasileira, ela transformou em heresia, no pior pecado, o controle da mídia. Né? Seja social, seja estatal, seja legal. E ela foi a vanguarda... do golpe. Não. Vou falar outra coisa. Ela foi a vanguarda e é a mais radical no controle das redes. Para as redes vale todos os controles, para eles não. Mas veja bem, isso é um fato. Para as redes sociais. Social. Não, mas que é o meio de comunicação principal hoje. Para as mídias, todo controle. Não, mas controles pesadíssimos, inclusive com penalidade. Desde que não haja um órgão de controle do governo. E sim a própria mídia seja o fiscal dá um seno legal das redes sociais. Do que pode e não pode ser proibido nas redes sociais. Porque você vê que a única discordância grave que houve, apesar de outras secundárias, que o projeto está parado. Que o Orlando Silva está relatando, de uma hora para outra, começou uma gritaria na mídia que o governo não podia ser o órgão, né? Mas na Europa E outra coisa, as Big Techs estão sendo controladas na Europa duramente, e que já começa nos Estados Unidos. Então, é uma hipocrisia grande. A mídia não aceitou o Conselho Nacional de Jornalista, a Ancinab, lembra? Transformou como se fosse uma ditadura, que é o stalinismo no Brasil. Nós cedemos rápido demais, porque nós tivéssemos feito a disputa política, acho que nós ganhávamos. Mas isso também é a falta também de instrução e de educação, porque a mídia só consegue prevalecer, intoxicar o povo, manipular o espectador, porque ele não está preparado para refletir, para debater, para pensar sobre ele.
Eu, na minha experiência de blogueiro, eu fiz blog de 2006 a 2015. Mesmo preso, eu continuei fazendo. Eu escrevia uma vez por semana, uma espécie de editorial. Depois que eu fui preso na Lava Jato, eu encerrei. E fiz bem porque eu escrevi, li mais de 200 livros, estudei, pesquisei, reli todos os clássicos nossos, todos, desde Machado o Raimundo de Faoro, Assis. tudo, reli tudo. Né? Até Cervantes eu li grande parte de Dom Quixote, e revisitei todos eles. E escrevi 2 livros. Né? Mas, apesar disso, eu observei muito a televisão, né? Porque preso tem que ver televisão. E nos anos de blogueiro, eu aprendi o seguinte: se você ler um jornal, 80% dos outros você não precisa ler, porque já está lá. O que sobra nos outros? Ou se ele está fazendo alguma campanha específica, ou um furo, ou o articulista e o editorial. É isso. Depois, a cada 3 meses a imprensa tem 3 temas, toda ela, 4 temas. Depois some. É o que o Paulo Henrique Amaral chamava de partido da imprensa golpista. Depois vem de novo. É. Porque é um pouco, né, um sistema um pouco articulado entre eles. Tanto é que na Lava Jato, eles foram decisivos para pressionar os ministros do Supremo. Foram Mas decisivos. então, Zé, você não acha que a Mas educação é prioritária? Sim, eu acho que a educação é prioritária, mas assim, nós temos pouco para fazer com relação à mídia, porque são as regras do capitalismo brasileiro. Nós temos que ter capacidade para nos comunicar. Aí nós ficamos na incompetência. Quanto tempo as esquerdas levaram para acordar para as redes sociais, para o digital? As nossas campanhas quase que começaram analógica em 2022. Segundo, ou seja, nós não fazemos uso de uma tecnologia que está profissionalizada. Você é só você contratar, porque você dá o conteúdo e você é o instrumento. Eles têm a técnica de fazer isso. Não contratamos, insistimos em manter, por razões políticas, por razões afetivas, internas de cada partido, demoramos muito para acordar para isso. O Lula, em grande parte, reverteu a hegemonia bolsonarista nas redes por causa dos influenciadores. Eu tomo... Ele prestigiou os influenciadores. E eles apoiaram o Lula, porque a juventude brasileira estava muito afastada do PT e do Lula, por toda a intoxicação que a mídia fez de 2013 a 2019. Eu não vou dizer que também por erros nossos, mas também tenho que dizer. Bem, quando nós chegamos em 21, 22, o que acontece? O bolsonarismo foi ganhando um cara tão obscurantista na pandemia, tão negacionista e tão fundamentalista religioso, que assustou a juventude e a classe média liberal, de direita, cosmopolita das grandes cidades, que não são conservadoras reacionárias nem obscurantistas. Elas estão no século XXI, no capitalismo do século XXI, financeiro, globalizado, tudo. E houve uma conjunção de começar cada vez mais vendo que a única alternativa é o Bolsonaro e Lula. Aí entraram os influenciadores. A minha filha Maria Antônia não falava de Bolsonaro. Para ela e as amigas dela, daqui a pouco elas começam a falar. Quem foi? Felipe Neto. Daqui a pouco elas começam a falar, mas já com adjetivos, tudo pejorativos, críticos, tudo que é Anitta. Então, houve no país, na verdade, um movimento da juventude, que os influenciadores Anitta, Ludmilla e tantos outros. Não, aí apareceu o Casimiro, uns 20, 30. Pablo Vittar. Isso foi fundamental para a vitória do Lula. Foi. Cria também mais resistência no certo setor social, que é muito conservador, muito reacionário, que as igrejas neopentecostais convivem e se retroalimentam, que também se opõe muito a essa vanguarda de classe média progressista que condena a homofobia, o racismo, a desigualdade de gênero. E a cultura efervescente das comunidades. Agora, porque nós vivemos, na verdade, no século XXI, um pouco a crise que o mundo viveu entre as duas guerras, né? Que desconstitui um modelo político-econômico, surge outro que é a financiarização, a globalização, né? Desconstrói um histórico da classe trabalhadora, dos partidos socialistas, comunistas, dos partidos progressistas democráticos, o sistema de bem-estar social. Não surge
uma outra, quer dizer, uma outra utopia, uma outra realidade, né? E vem a extrema-direita, o crescimento do fascismo, que foi assim entre as guerras, e agora está sendo de novo, né? O que nós estamos vendo é isso nos países capitalistas principais, né? O Trump, a Meloni, a Le Pen, cada país vai surgindo. Aqui na Argentina, no Chile, na Colômbia, os candidatos todos de extrema-direita. Um que falava entre os filósofos dele, Schopenhauer, Nietzsche, Hitler, né? O da Colômbia falou num debate, né? E o do Chile era pior que o Bolsonaro. E esse da Argentina também é esse Milei. O que nós estamos assistindo, então, é uma fratura civilizatória que faz essa contraposição que a religião entra. E os chamados costumes, a moral, a família, o aborto, o homossexual, né? As armas. Então é uma coisa de novo tipo para o Brasil. A supremacia masculina. É diferente do debate, da disputa política, ideológica, social, que houve entre 88 e 2018. Nós estamos vivendo uma outra fase, e o mundo também está vivendo, e nós estamos assistindo isso. Ao mesmo tempo, nós temos um outro lado, né, da história, que é a ascensão da China, da Turquia, do Irã, da Rússia, agora da Nigéria, do Brasil, né? Tudo indica da Indonésia, que vai criar, como disse da Índia. Para o Breno Altman também, um professor da USP, que não devia esquecer o nome dele, mas esqueci agora. Mas basicamente o que eu queria dizer é isso. Tem uma nova realidade no mundo, entendeu? E o Brasil é uma potência, porque nós não nos damos conta do que é o Brasil, entendeu? Qual é o país mais rico que o Brasil? Nenhum, porque o Brasil não tem inverno. O Brasil não passa 5, 6 meses sob 10 graus, 15 graus abaixo de zero. Imagina a estrutura que precisaria nesse prédio aqui se tivesse 4 meses menos 10, 15 graus no Rio. A cidade do Rio, o custo que ela teria. Segundo, a riqueza que o Brasil tem, que nós temos que preservar. Hoje eu fui no aquário com a minha filha, eu fico e com a Marília e o Eduardo, amigos. O Zé está aqui no Rio de Janeiro fazendo uma visita à cidade com as suas 2 filhas, a mais jovem, que são a Maria Antônia e a Camila, né? E eles foram no Ninho do Urubu. Isso, porque minha filha é flamenguista, eu sou corintiano. A caçulinha, a Maria Antônia, é flamenguista. Bota flamenguista mesmo. Rubro-negra, raiz. E Cuba, Zé Dirceu? Como é que está Cuba? Você esteve, não tem muito tempo, em Cuba. Estive, começo do ano. Você que conhece Cuba desde 1970... Então você viu toda essa linha de condução de Cuba com Fidel Castro, com Raul Castro, agora com outro presidente, ou ditador, eu não sei. Conta como está Cuba. José Martí, que é, né, vamos dizer assim, né, o Tiradentes cubano, e morreu na Guerra da Independência lutando, uma das batalhas, um grande pensador, poeta, né? Ele fundou um partido revolucionário, veja bem, hein? Fundou um partido revolucionário no final do século XIX, para libertar Cuba e Porto Rico da dominação norte-americana. E Porto Rico virou um Estado associado americano. A grande cobiça dos Estados Unidos era a Grande Caimã, né? Para os espanhóis, Cuba era a joia da coroa, né? Era rica. Tanto é que os americanos criam um falso atentado a um barco na Bahia, em Guanabara, em Havana, para ocupar Cuba, porque o Exército de Libertação tinha derrotado o Exército Espanhol, e nas Filipinas idem, em Porto Rico idem. Os americanos ocuparam as Filipinas e impediram as revoluções de independência, né? E Cuba ficou, até a Revolução Popular de 33, quando derruba a ditadura do Machado, ficou dominada pelos americanos, pelos grandes investidores americanos, com uma emenda Platt, que dá direito aos Estados Unidos de intervir na vida política cubana. Está na Constituição cubana, estava. É a ditadura do Batista, que dá um golpe, que é um período democrático, fracassa, né? Como, de certa maneira, o MDB fracassou depois da redemocratização, né? E veio o Collor, né? Ainda bem, né? Não veio uma ditadura, mas tivemos a Constituição de 88. Em Cuba tem uma revolução popular, derruba o Machado.
E veio a ditadura do Batista e uma revolução popular, de novo, que antes de mais nada era uma revolução contra a ditadura, contra a corrupção, mas também já tinha um grande sentimento de independência. O povo cubano é muito cioso da sua independência e muito cioso de não permitir que os Estados Unidos se apoderem de Cuba, que foi sempre a grande ambição. É só ler a história americana, a história política americana. Então esse é um fator. Porque no fundo, o fidelismo é o martírio, a independência de Cuba e a igualdade de gênero e de raça. E a reforma agrária. Ninguém pode imagina como foi. Pensa bem acabar o racismo, porque Cuba tinha um racismo igual ao do sul dos Estados Unidos.